inventei aqui um jeito de fazer um retorno. Vamos ver se eu me escuto. Vocês estão me escutando bem? Ah, que coisa boa! Então, olá, galera. É um prazer imenso estar aqui na RoadSec, um evento que eu sou super fã há muito tempo, nem acredito que eu estou palestrando. Muito obrigada pela atenção de vocês. E bora falar um pouquinho sobre back-end, porque sempre que eu falo, oxa, vamos fazer back-end, vamos participar do back-end, desenvolver para back-end, as pessoas dizem, mas é muito difícil, não sei como começar, como é que faz isso. Então, eu resolvi montar uma palestra para tentar converter as pessoas para o universo do back-end. Eu só não estou conseguindo passar o slide. Agora essa é a capa da minha palestra. Back-end não é tão difícil assim. E eu te convido a vir juntos, vamos todos juntos como comunidade, juntos na construção da tua jornada dentro da área. E tecnologia, quando a gente pensa, quero entrar para tecnologia é uma carreira do futuro. Nós pensamos, ok, vou entrar, mas ela é uma área com infinitas possibilidades, tanto de carreira quanto de tecnologia que tu pode aprender, se desenvolver, e é muito comum que a gente fique 100% perdido. A gente olha para tanta escolha que a gente precisa fazer, tanta opção, e a gente fica assim, meu Deus, para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu faço? E quando eu comecei, eu também tive essa dificuldade, eu não pensava na tecnologia como uma possibilidade de carreira, e quando eu comecei a ouvir falar que era uma coisa do futuro, eu pensei, quero entrar, mas eu não sabia como começar. Mas para quem não me conhece, eu sou a Júlia Bardignon, eu tenho 27 anos, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, venho de uma cidade super pequenininha, que a cultura local é agroindústrias, então eu venho do campo, e eu sou desenvolvedora hoje, sênior, back-end em C#, trabalho com a StackNet, também crio conteúdos no canal Space Coding, então se você ainda não me conhece, já dá um Instagram ali e me acompanha. Eu também sou mestre em engenharia da computação pela FURG e segui uma carreira acadêmica em paralelo com a carreira de mercado de trabalho, de desenvolvimento. E sempre que me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu não respondia nada relacionado à tecnologia. Eu, inclusive, gostaria de saber se alguém aqui sonhava, respondia que queria ser programador. Tem alguém? Tem alguém? Ai, que legal, olha. Sempre poucas mãos que levantam, porque no passado nós não olhávamos para a tecnologia com a possibilidade de, meu Deus, eu posso protagonizar, eu posso construir, eu posso criar. Nós éramos usuárias e eu era usuária desde criança da internet. Eu tive conta no Orkut, tive MSN, Mirk, todas essas coisas antigonas, mas ainda assim, tendo esse contato quando era criança, quando me perguntavam, eu nunca respondia, quero criar aplicativos, porque eu não me via capaz de protagonizar essa área. E aí vem uma fase da minha vida que eu penso ali, chego ao ensino médio, tem toda aquela pressão, tem que escolher uma área, uma carreira. E ali eu sempre fui uma pessoa muito interdisciplinar, sempre gostei de filosofia e de matemática, de português, de geografia, de biologia, eu gostava de todas as áreas e eu queria carregar e continuar sendo uma pessoa multidisciplinar na carreira que eu escolhesse. Então eu comecei a pesquisar e eu encontrei a carreira em tecnologia, onde na banquinha de tecnologia, quando eu estava visitando, as pessoas disseram, não, aqui tu vai aprender programação, mas tu pode construir o que tu quiser, tu pode se especializar em biologia e construir softwares para biologia, para biogenética, tinha linha de pesquisa com biotecnologia, aí troquei uma ideia com a professora de inteligência artificial que estava pesquisando sobre antropologia, relações sociais, modelando isso em máquina, e eu pensei, poxa, achei a área que eu quero, que eu vou conseguir expressar toda a minha vontade de conhecer tudo quanto é coisa, toda essa coisa que eu tenho de curiosidade de explorar o universo. E eu gosto de sempre reforçar que a gente descobrir o que a gente gosta é um processo revolucionário, porque é um momento que a gente para de ouvir tanto o externo e toma a consciência, toma o protagonismo das nossas próprias carreiras e fazemos uma escolha consciente, tentando buscar o que a gente gosta, tentando buscar a realização. Então, descobrir o que a gente gosta é um processo revolucionário de autoconhecimento muito importante. E também descobrir o que a gente não gosta também. E para isso, a gente precisa mudar aquela pergunta que parece ser tão quadrada, que coloca a gente numa caixa, que é o que você quer ser.
Eu gosto da ideia do que você quer testar ao longo da tua vida, quais áreas que tu quer explorar, sem a responsabilidade de ter uma cobrança, de ter que escolher algo que seja permanente. Eu acredito que a gente tem que olhar para a tecnologia também com esse olhar de escolhas não são permanentes. Eu posso começar com uma linguagem, trocar para outra, começar com uma stack, trocar para outra, com uma área, explorar outra, até que a gente encontre a área que nos faz feliz, que nos realize profissionalmente. E se você está aqui, já no palco de back-end, eu te convido a testar a carreira em programação back-end. Agora é a hora que eu venho vender o meu peixe, porque eu sou apaixonada, experimentei diversas áreas, passei por hardware, suporte, área de gestão de pessoas, analista, QA, mas eu me identifiquei com a carreira de back-end desde que eu comecei, eu nunca mais saí. Então, vim vender aqui para vocês o back-end também. Mas por que primeiro a gente precisa pensar por que o back-end é considerado algo tão difícil? Eu quero te convidar a abrir a mente aí, vamos desmistificar essa complexidade, vamos tentar olhar para essa área de atuação como eu gosto de dizer que ela deve ser olhada. O primeiro ponto, que assim é quando a gente fala back-end é difícil, é por causa do feedback visual. A gente não tem um feedback visual. Quando a gente está aprendendo front-end, tudo começa muito feio, a gente monta telas horrorosas, as coisas são muito horrorosas, e conforme a gente vai adicionando um HTML, um CSS, um JavaScript, aquelas coisas vão enchendo os olhos e a gente consegue se motivar com o progresso que aquilo está melhorando, eu estou progredindo, está ficando bom. Então, uma das coisas que faz com que a área de back-end transpareça um pouco difícil é justamente a falta de feedback instantâneo, de feedback visual. O segundo ponto é a complexidade. Quando a gente olha para sistemas de front-end, parece que é tudo muito intuitivo, né? Eu tenho um botão, ele clica, a gente já tem uma afinidade ali com front-end. Mas quando a gente olha para softwares prontos de back-end, eles parecem muito complexos, porque eles estão fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, tu vai ali, tu pega um back-end de um software completo, ele está comunicando com o banco é outra linguagem, o back-end está consumindo APIs, integrando com outros sistemas, e tu olha toda aquela complexidade, meu Deus, isso não é para mim. Mas não se assuste também por causa desse motivo. Outra grande motivo, esses motivos eu meio que tirei ali do meu Instagram, fiz uma pesquisinha lá com a galera, quais motivos que vocês não consideravam entrar em back-end, e esses foram os 3 principais. Um outro motivo é as linguagens de programação. Quando a gente fala de front-end, normalmente a gente tem aquela tríade quando está falando de web, né? HTML, CSS e JavaScript. E parece que é muito objetivo, quero ser front-end, sigo essa carreira. Agora, quando a gente fala, quero ser back-end, tu vai ter C#, Ruby, Python, Java, vai ter as linguagens de banco, PHP, vai ter 1 milhão de tecnologias que tu pode se aprofundar, e aí tu já fica, o que eu escolho? Eu não sei se eu gosto disso, e aí se tu escolhe uma linguagem que tu não consegue fazer coisas legais, tu já se atrapalha, já não quer mais. Então também tem mais esse adicional. Existem milhares de linguagens de back-end, milhares de tecnologias, e isso deixa a pessoa, o iniciante, confuso. Mas eu falei sobre todas essas dificuldades, mas não expliquei o que é back-end. Bem, essa é uma talk bem para iniciantes. Alguém já é programador aqui? Então vocês podem me ajudar a explicar isso. Se eu explicar alguma coisa errada e explicar para o colega do lado que não souber, que nunca programou, mas eu vou mostrar a minha perspectiva do que fez sentido quando me explicaram back-end. Imagina que tu está em um restaurante e o garçom é a nossa UI, a interface de usuário, o nosso front-end. Botei um garçomzinho bonitinho ali com o seu pedido. E tu precisa fazer o pedido pro garçom. Essa bonequinha, ela tá apavorada porque é um cardápio em QR Code ali, mó estresse ter que fazer um pedido no QR Code, porque tu abre o cardápio no QR Code e, na verdade, tu tem que fazer o pedido pessoalmente pro garçom, não é nada integrado, então ele continua sendo a nossa UI. E o garçom, quando tu faz esse pedido pelo cardápio, ele vai levar o teu pedido para a cozinha, que vai representar o nosso back-end aqui. Eu estou fazendo uma talk bem mastigada para quem não conhece mesmo o back-end, saber um pouquinho sobre e também visualizar de que não é tão um bicho de 7 cabeças. Bem, na cozinha tu não vê, mas a cozinha recebe esse pedido do cliente, ela vai preparar tudo, ela vai entregar o prato solicitado para o garçom. E esse garçom, que é o nosso UI, vai pegar esses pratos da cozinha e vai apresentar para o cliente.
Eu acabei de explicar uma arquitetura muito comum para sites e websites, que é a arquitetura de modelo cliente-servidor, onde ali na direita, o que era nosso garçom, é uma UI, é uma interface, e tu consegue se relacionar como usuário com ela. Ela manda essas requisições para o banco de dados, o banco de dados manda essas requisições para o back-end, me desculpa, e ele vai preparar esses dados, essas informações, e vai retornar para front-end. Prontinho, já sabemos onde é que está o back-end, já entendemos qual é o nosso papel. Mas o que tem de especial nessa cozinha, nesse back-end? Lógica de negócios. O back-end é a área mais divertida. Eu adoro saber sobre regras de negócio, construir regras. É ele que faz tudo funcionar corretamente, garante que todos os dados sejam processados da melhor forma, retornem da melhor forma para o cliente, que os usuários sejam autenticados seguindo as regras, que tenha segurança. Hoje nós estamos aqui em um evento de cibersegurança, então todas essas coisas são responsabilidades do back-end e ela faz com que todo o nosso papel como back-end é fazer que tudo se comunique de uma forma feliz, rápida, correta, escalável. Tem várias propriedades que a gente pode ir adicionando, mas, de forma geral, esse é o papel do back-end. E eu também gosto de dizer que para quem nunca trabalhou com back-end, não sabe o que é e quer entrar na área, mas acha difícil, tu usa skills essenciais para um back-end no dia a dia e eu posso provar. Eu acho que a nossa vida inteira dá para transformar em back-end. Porque agora eu vou usar o exemplo do chefe de cozinha, para pegar um exemplo fácil de entender como o back-end atravessa nosso dia a dia, as nossas escolhas, a nossa rotina. Agora nós somos chefes dessa cozinha e precisamos preparar uma lasanha, que foi o pedido do cliente. Bem, primeiro, quando a gente olha para um problema na nossa vida, no caso, cozinhar uma lasanha, a gente vai ter que decompor este problema em problemas menores. E a primeira coisa que a gente faz é, por exemplo, começar a quebrar, começar a pensar como, preciso cozinhar os ingredientes, preciso preparar um molho dessa lasanha, cozinhar as folhas dessa lasanha para montar as camadas e entregar uma lasanha completa. Então, a gente acabou de decompor esse problema em problemas menores. Isso aqui é o primeiro pilar do pensamento computacional que a gente aplica todos os dias na nossa vida para resolver qualquer problema. O segundo pilar do pensamento computacional, que é uma skill que a gente usa muito em back-end, é o reconhecimento de padrões. Enquanto nós montamos uma lasanha, nós vamos observando que tem um padrão, né? Uma camada ali, a gente precisa de uma folha de lasanha, uma camada de carne, uma camada de molho com queijo, e vai repetindo até que todos os ingredientes sejam utilizados. Então, temos um padrão ali, ó, vai repetindo, quem sabe, será que isso aí não é um loop? Como é que a gente olha para esse problema? Essas coisas vão repetindo. Então, nós temos reconhecimento de padrões dentro desse problema que a gente está resolvendo. O terceiro pilar do pensamento computacional é a abstração. Nós não precisamos entender toda a química por trás do cozimento, da preparação de uma massa, a gente não precisa entender todo o processo de como essa carne chegou até nós. Nós só vamos focar nas etapas e processos importantes, que é cozinhar, como preparar um molho, como montar essa lasanha, qual temperatura que a gente vai definir no forno. Isso tudo é abstração. Olhando para o mundo da computação, a gente não precisa muitas vezes entender como escovar bit, que eu chamo, né? Como que a gente grava uma variável na memória, como que hoje em dia a gente tem altas camadas de abstração e nós não precisamos entender tão profundamente. Hoje o back-end ele é bem mais simples do que parece, nós temos muitas coisas que abstraem e também não precisamos entender toda a química por trás de cozimento para escrever um algoritmo para ensinar o computador a construir uma lasanha. E a última etapa do pensamento computacional, o quarto pilar, é o algoritmos de fato. É aqui que a gente vai escrever a receita dessa lasanha e transformar ela em um algoritmo para que a máquina entenda esse passo a passo, esse conjunto de instruções que ela precisa seguir para obter um resultado final, que nesse caso é uma lasanha cozida gostosa para o cliente final. Back-end é sobre essas 4 skills. Então, a gente utiliza back-end todos os dias de forma inconsciente no nosso dia a dia. Agora, a partir de hoje, se você não conhecia back-end, todas as escolhas que você
tiver que fazer no dia a dia, eu já vou convertendo elas para a linguagem de programação muitas vezes e vou programando isso, transformando em regra de negócio e vou implementando. É sobre isso o back-end, é sobre essa capacidade de quebrar problemas, resolver eles e transformar eles em uma linguagem de máquina para que a máquina consiga executar essa tarefa que a gente está ensinando ela. E aqui eu fiz um código óbvio sobre como fazer uma lasanha, um pseudocódigo. Então, esse aqui eu chamo de etapa de fundamentos. A gente identifica quais são as estruturas condicionais de uma linguagem de programação, tipos de dados. No nosso caso ali, eu tenho um tipo vetor, que são os ingredientes. Então, ele contém massa, carne, molho, queijo. Nós temos estruturas condicionais, se não, se massa e todos os ingredientes estão prontos, eu posso cozinhar uma lasanha. Se não, eu preciso solicitar que sejam comprados mais ingredientes. Então, qualquer problema do nosso dia a dia pode ser modelado de uma forma divertida para você praticar back-end. E eu gosto de sempre dizer que não existe nenhuma área difícil dentro da tecnologia. Mas também eu não estou querendo dizer que nenhuma área demanda empenho, esforço, dedicação para a gente aprender. Eu gosto de dizer que existem áreas que a gente não está acostumado a nos relacionar. Por exemplo, no front-end, a gente está sempre clicando numa interface, interagindo com o sistema. Então, parece que a gente tem mais afinidade, sabe onde botar um botão, como colorir. É meio intuitivo, porque tu se relaciona todos os dias. Mas, com o back-end, a gente não está acostumado a se relacionar. Então, será que a gente não precisa começar um pouquinho antes? Será que a gente não precisa começar do zero? Identificar o ponto de partida? Não existe área difícil. Existe um momento, sempre que as coisas estiverem difíceis para você, é porque faltou um step antes para ser aprendido, uma skill que faltou ser desenvolvida e que, por isso, você precisa voltar. Mas nunca desistir porque achar que está muito difícil. E quanto a escolher como traçar essa jornada, como caminhar em rumo a construir uma carreira em desenvolvimento back-end, a primeira coisa que tu vai fazer é escolher a tua primeira linguagem de programação. E para isso eu montei um funilzinho, que foi como eu fiz para escolher a minha primeira linguagem, que é definir o que eu quero desenvolver. É um aplicativo, é uma ideia que eu quero desenvolver, que eu tenho aqui, uma ideia genial, que vai me dar muito dinheiro, é um site para a tia da padaria, para alguém da minha rua, eu quero conseguir um emprego numa vaga específica. O que você quer desenvolver? Eu tinha um problema que eu queria ajudar a comunidade de mulheres a combater a violência de gênero. Era a época em que os índices de violência doméstica estavam altíssimos. Eu pensei, não, essa vai ser a minha motivação para estudar programação. Vou desenvolver um aplicativo que dê suporte para essas mulheres. E aí eu pensei, preciso definir uma linguagem de programação. O que eu vou começar? E aí eu fui levantando ideias, peguei uma linguagem web, PHP, porque era a linguagem alta na época. Então foi assim que eu comecei. Eu precisava de algo que me motivasse a aprender algo difícil que ia empenhar tanto esforço. Quais as linguagens mais utilizadas na área que eu quero atuar? Fiz um levantamento de tudo que era tecnologia que estava na época rolando. Aí eu pensei, vou fazer um desenvolvimento web. Será que eu faço JavaScript? Nananã. Fui fazendo esse levantamento. E também, muito importante, e que eu esqueci de fazer isso no início, é comunidades para me apoiar. Acabei escolhendo PHP, as documentações na época eram todas em inglês, não conhecia ninguém do PHP. Toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu travava e ficava travada por muito tempo. Então, pense também nas comunidades para te apoiar, se você for para o caminho dos cursos gratuitos, porque eu fiz toda a minha formação, foi gratuita, então eu precisei muito das comunidades para me apoiar e destravar e ficar mais fácil a nossa caminhada. Eu fiz uma linha do tempo de como foi o meu processo de desenvolvimento, então eu comecei com fundamentos. O que são os fundamentos? Fundamentos é aquelas coisas em comum para todas as linguagens de programação. Tipos de dados, estruturas condicionais, loops, enfim, existe uma gama de coisas que são comuns a todas as linguagens. E isso eu chamo de fundamentos. Se você desenvolver muito bem a etapa de fundamentos, nossa, você vai ter flexibilidade para transicionar em qualquer linguagem de back-end. E aqui eu gosto de dar destaque. Eu sei muito bem orientação a objetos. Tu me entrega qualquer linguagem orientada a objetos, eu só vou ter a curva de aprendizado da sintaxe. Então, vale muito a pena você focar nos fundamentos, internalizar bem o pensamento computacional, saber como atacar problemas, porque isso te dá flexibilidade no mercado de trabalho. Depois eu fui para banco de dados, APIs,
frameworks, testes, deploy. E vale dizer que tudo isso é importante ser desenvolvido com um código limpo em paralelo, porque isso te dá um diferencial como desenvolvedor back-end, ter códigos bem escritos, bem claros, de fácil manutenção, e as soft skills, que são muito importantes para a gente saber se comunicar, pedir ajuda, ajudar as pessoas. Então, foi mais ou menos essa linha crescente, mas ela tá uma linha meio reta, né? A minha jornada ela foi totalmente não linear, mas esse papo fica para outra palestra. E como que a gente faz para visualizar o progresso? No front-end, a gente já sabe que é vendo a tela se tornar cada vez mais bonita. Mas e no back-end, como é que a gente vê o nosso progresso? Opa, não botei slide, vamos falar então sobre isso, como ver o progresso. Bem, como eu fazia para visualizar o meu progresso? Tem muitos sites de desafios de programação. Eu entrava lá e ficava resolvendo esses desafios, porque eu entendi que programação back-end é repertório. Quanto mais problemas a gente soluciona, mais repertório de soluções a gente tem. E com mais agilidade a gente pensa nas soluções. Então, você não é burro por estar demorando muito em resolver um problema lógico. Você só nunca resolveu ele. Então, você vai ter que estruturar o seu pensamento, aprender a resolver esse tipo de problema. E na segunda vez que você for resolver esse problema, eu tenho certeza absoluta que você já vai ter afinidade, já vai ter tido esse repertório e vai desenvolver com muita agilidade. Então, eu me comparava muito no início, porque os meus colegas da faculdade, eles resolviam aqueles desafios. Ih, barbada, barbadinha, nananá. E eu ali, 1 hora, 2 horas, tentando quebrar a cabeça ali para resolver, mas eu achava que back-end não era para mim, desisti várias vezes, porque eu não era rápida, eu sofria muito, mas quando eu fui retomando esses desafios e fui percebendo que cada vez eu resolvia eles com mais agilidade, mais rapidez, pensava às vezes até soluções novas, diferentes, explorava a área, eu fui percebendo, não, é assim que eu visualizo o progresso do back-end. E se tu te desmotivar? Acontece, nós temos dias bons, dias ruins, às vezes a gente acorda na bad, tá tudo dando errado, a gente, nada dá certo, não consigo a minha vaga, eu vou largar o back-end. Existem muitas amigas criando conteúdo, e isso aqui é só as amigas de Instagram que falam sobre back-end. Tem muitas pessoas criando conteúdo sobre back-end no geral na internet, e fica a minha dica aí para você acompanhar essas mulheres maravilhosas, e quem sabe também não criar conteúdo. Eu botei ali um pontinho de interrogação. Aqui, ó, gente, se vocês escreverem back-end, aparece mais minas ainda. Tem uns manos também que estão criando muitos conteúdos, tem uma lista de galera assim que eu sigo, que vocês podem me mandar mensagem para pegar esses contatos. E eu botei aquela fotinho ali, porque uma coisa que me motiva muito é criar conteúdo. Então, eu continuo sempre estudando, tentando transformar as coisas em uma linguagem mais acessível, justamente porque eu gosto de criar conteúdo. Então, isso também pode ser um fator motivador para você compartilhar o seu conhecimento com a comunidade, ajudar outras pessoas, porque a gente tem ali aquela responsabilidade pública de continuar se desenvolvendo e ajudando outras amigas, outros amigos. A tecnologia, a gente escuta assim, ó, constantemente que a tecnologia está construindo o futuro. E eu te proponho a refletir como que a gente pode fazer parte dessa visão de futuro, como que a gente pode protagonizar essa visão de futuro, construir essas tecnologias para o futuro, porque cada vez mais a gente está se conectando. Estamos agora nos falando aqui por um fone, eu achei incrível. Então, com o tempo, a tecnologia vai atravessar cada vez mais o nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente se preparar para encontrar o nosso lugar dentro da tecnologia. E eu convido vocês a construir juntos uma tecnologia mais democrática, mais acolhedora, colaborativa e principalmente romper com os paradigmas de que a área é difícil, de que a área é só para homem, de que a área é só para pessoas ricas, para homem branco. Então vamos desconstruir tudo isso. Todas as pessoas da face da Terra podem se interessar, podem criar, podem construir tecnologia e nós temos que desconstruir tudo que impede o avanço da diversidade dentro da área. Então, eu convido vocês a sermos protagonistas juntos de um futuro tecnológico e também te convido a me acompanhar nos canais @spacecoding, que é onde eu compartilho conhecimento sobre tudo que eu sei. Muito obrigada! Obrigada!